Bora lá, então, meu trabalho é sobre o processo de produção do vinho. Esse processo já ocorre há milhares de anos e ele vem se aperfeiçoando com o tempo. Ele é um processo natural chamado vinificação. O que seria basicamente esse processo? A transformação do açúcar que tem no fruto, ou seja, na uva, a partir de leveduras, fungos, ele se transforma então em gás carbônico e álcool, assim formando o vinho que a gente conhece. Esse processo ele ocorre por etapas. Essas etapas elas podem ser diferentes conforme o tipo de vinho. Se for um vinho branco, se for um vinho tinto, se for um vinho mais fino, um vinho mais refinado, mais caro ou um vinho mais barato, essas etapas podem se modificar. Mas basicamente são 8 etapas desse processo de produção. A primeira etapa então desse processo de produção é a vindima, ou seja, a colheita. Ela é a etapa principal. Se ela ocorrer de maneira errada, todo o resto do processo vai sair ruim e vai resultar então num vinho ruim no final. É preciso escolher certo o tipo da uva, é preciso colher a uva no momento certo, com a temperatura certa na data que você vai colher. O melhor jeito de colher a uva para fazer o vinho é quando o dia está em temperaturas amenas. O amadurecimento da uva também conta, dependendo do tipo que ela é. E sobre os tipos de uva, aquele tipo que a gente encontra no mercado para consumo não é o mesmo que é produzido o vinho. O tipo de uva do vinho é aqueles nomes conhecidos que quem já toma vinho sabe quais são, que são Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, entre outros. Esses são alguns dos tipos de uvas que são utilizados então para a produção. Depois dela ser colhida, ela tem que ir o mais rápido possível para a fábrica e começar o processo de vinificação, para que não se perca nem um pouco do sabor, do aroma da fruta e que tenha o melhor aproveitamento. Nesse processo já começa a ser feito uma separação daqueles frutos que são bons e os que são ruins. Os que são ruins nem vão para a fábrica. E esse então é a primeira etapa, a colheita, que é a etapa principal. Depois então da colheita, esse processo vai para a fábrica. A segunda etapa desse processo de produção é o esmagamento. Quando as uvas chegam então para a fábrica, elas começam o processo de vinificação. Elas vão para mais uma seleção, onde é retirado todos os frutos que realmente não são bons para ir para a produção do vinho, e ela vai para uma máquina esmagadeira, onde ela vai separar os frutos, apenas o fruto, do galho. Então o galho vai para fora e o fruto vai para a produção, para que esse galho não interfira no sabor do vinho. Partimos então para a terceira etapa da produção do vinho. Na terceira etapa acontece a prensagem. Essa prensagem já diferencia o vinho tinto do vinho branco. Para a produção do vinho branco, essas uvas elas vão para uma máquina e elas são separadas a casca da polpa. Ou seja, o suco que sai, que é o mosto, não tem contato com a casca dessa fruta. Assim, ele tem menos tanino. Tanino é a substância adstringente que deixa a nossa boca seca ao experimentar um vinho tinto, por exemplo. Então, esse processo de produção do vinho branco ele é diferente para o vinho ser mais suave. E assim, o vinho branco vai para uma etapa de produção e o vinho tinto vai para outra. Já no vinho tinto, acontece que a uva fica em contato constante com o suco, a casca e o bagaço. Assim, ele contém mais tanino e tudo isso acontece, essa prensagem do vinho tinto acontece por questão da gravidade. Ele vai para um tonel só e fica lá um tempo para que uma uva prense a outra até formar esse suco. A quarta etapa, então, desse processo é a etapa que vai transformar o suco em uma bebida alcoólica, que é a etapa da fermentação. A fermentação ocorre quando se coloca, junto com esse suco, leveduras, ou seja, fungos. Esses fungos vão se alimentar do açúcar que tem nesse fruto e a partir daí vão transformar esse açúcar em álcool e dióxido de carbono. Acontece assim a fermentação. A fermentação tem muito a ver com a temperatura do local. Se for um vinho branco, por exemplo, a temperatura deve ser bem baixa, para o vinho ficar mais suave no momento da fermentação. Agora, se o vinho for tinto,
precisa ter uma temperatura muito alta nesse momento de fermentação para que o vinho fique mais forte, com mais cor, mais sabor. E a partir daí, aquele suco já é considerado um vinho. Ele só vai para mais alguns processos para melhorar ele, para ir então para o consumo. Na quinta etapa, a gente tem a trásfega. O que seria a trásfega? Quando acontece a fermentação nesses tubos, a gente percebe que tem em cima aquele suco alcoólico, digamos assim, e embaixo ficam alguns fungos, bactérias, restos da fruta, ou seja, coisas indesejadas que a gente não quer que vá para a garrafa. A partir daí, essa trásfega acontece que esse suco vai para outro tubo limpo e essas substâncias são retiradas. Essas substâncias orgânicas que ficam no fundo são retiradas para ficar só o vinho em si, sem mais aqueles pedaços de casca, grãos que ficaram, ou qualquer outro tipo de substância que incomode. A sexta etapa é a clarificação e a estabilização desse vinho. Esse vinho ele fica muito turvo depois desse processo de fermentação. Então, ele é feito todo um processo com substâncias para deixar ele mais cristalino. Depois de deixar ele cristalino, eles precisam estabilizar esse vinho para que evite que quando fique em uma temperatura maior, o vinho volte a ficar turvo, ou que quando ele resfrie, ele fique com cristais, ou até mesmo evitando mudanças indesejadas após o seu engarrafamento. Por exemplo, digamos que o vinho fique parado muito tempo e ele forme uma crosta em cima, ou que ele esquente muito e volte a ficar com turvo, ou seja, tu não consegue nem ver atrás da garrafa. A sétima etapa, que a gente já está chegando no final do processo de produção do vinho, é o amadurecimento. Esse amadurecimento é muito diferente conforme o tipo de vinho. Se ele for um vinho mais fino, um vinho caro, ele vai para o processo de amadurecimento nos barris de carvalho. Esse processo é um processo muito caro, porque ele fica muito tempo nesses barris, o local onde os barris estão, eles são controlados, a temperatura tem que estar sempre igual, é um processo que demanda também, os barris, eles não são qualquer barril de carvalho, né? Eles são barris que vêm de fora, no Brasil não se produz, então é um processo muito caro. Para vinhos mais baratos, esse processo de amadurecimento é pulado, ele amadurece na própria garrafa após um tempo. Só que para os vinhos mais caros, mais refinados, ele vai então para esse barril de carvalho e ali acontece um amadurecimento desse vinho. Ele fica de 6 meses a 1 ano ali parado. Dentro do barril acontece a queima de um pouco daquele carvalho para que o gosto fique diferente, o gosto se intensifique. Então tu sente o gosto daquele carvalho, daquela madeira no vinho final. Nesse processo de amadurecimento pelos barris de carvalho, esse vinho ele fica mais leve, mais suave, porque acontece a microoxigenação, tirando então um pouco daquele tanino, daquela força do vinho, deixando ele melhor para o paladar. E a oitava e última etapa é a etapa então do engarrafamento. O vinho não é engarrafado e vai direto a ser vendido. Esse vinho ele é engarrafado e ele fica durante 5 anos mais ou menos parado com a garrafa deitada. Por que com a garrafa deitada? Para ele ficar em contato com a rolha, para que entre menos ar, menos oxigênio de fora para dentro, para que o vinho ele permaneça com o mesmo sabor, com o mesmo cheiro. Então nada de fora pode interferir nessa substância. Tanto é que é por isso que as garrafas dos vinhos elas sempre são escuras, para que a luz também não modifique o sabor. Após esse tempo de mais ou menos 5 anos que o vinho fica ali paradinho, as garrafas são rotuladas e são então enviadas para o consumo. Aí a gente consegue comprar em qualquer supermercado ou outro lugar de venda.